Começar. Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui conosco nessa live de hoje. Vamos falar sobre um procedimento que é muito importante dentro do sistema Atenas, que é a atualização do sistema, né? E esse é um procedimento que traz muito mais segurança, facilidades, novidades para a sua rotina no dia a dia de sua empresa, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Porque se você está desatualizado, você pode ter algum problema com fisco, com erros do sistema. Então é bom sempre estar atualizado para estar mantendo aí a integridade do sistema, né? E a fidelidade dos dados. Vou passar uma série de slides aqui agora, né? E a gente vai revezando entre os slides e vamos fazer uma prática de como seria isso. Vamos lá. Vocês estão vendo o slide já aí? Então, o objetivo dessa... Nós temos aqui, vamos percorrer hoje uma série de coisas aqui que são importantes, né? Que é o backup, falaremos sobre o pré-requisitos para atualizar o Atenas 3000, falaremos sobre o backup, que é uma etapa crucial aí, muito importante, porque caso haja algum erro você vai precisar retornar, falaremos disso daqui a pouco, né? Falaremos como fazer o backup e mostraremos, né, processo de atualização passo a passo, canais de suporte que o Atenas possui, e aí abriremos para pergunta e resposta. Como eu disse, é uma coisa muito simples, porém, é uma coisa que de uma responsabilidade muito grande. Então, tem que se ter muito cuidado aí quando forem fazer esse procedimento. Nós vamos aqui fazer uma orientação sobre o processo de atualização do Atenas, né? E a importância de seguir os passos corretamente, muito importante, na ordem certa, né? E o principal, gente, vocês não podem esquecer, é preciso garantir que nenhum usuário esteja conectado no sistema. Isso é muito importante, porque se o usuário está usando o sistema, ele não consegue ver, ele não consegue, a atualização não vai conseguir criar os campos. Bom, os requisitos aí para se atualizar Atenas, que a gente precisa olhar, é se nós temos espaço em disco para atualização do Atenas, né, que é de 1 GB só. Se você tiver 1 GB, você consegue, livre, você consegue atualizar o Atenas. Se não tiver essa quantidade aí, você vai correr um sério risco aí de o seu disco encher e travar a tua máquina. Memória RAM aí, no mínimo, a gente fala que as estações aí tem que estar com 8 GB, né? E os servidores também. Isso depende do tamanho do banco de dados, depende da quantidade de usuários que você tem. Aí você vai ter essas especificações aí que são necessárias para que funcione. O sistema operacional aqui está Windows 10 ou superior, mas pode ser Linux, ser um 10 ou superior, ou seja, o 10 ou o 11, né? O 10 vai acabar o suporte da Microsoft dele agora em outubro, então a gente já está orientando para que todos utilizem o Windows 11. Né? Para quem vai enviar nota fiscal, vai usar os robôs do Atenas, né? É necessário ter também aí o .NET Framework, versão 4.8 ou superior. Né? E precisa de uma conexão estável, né, para você poder baixar aí a atualização do Atenas. Isso é básico, né? Bom, o sistema operacional você consegue, na tela do sistema operacional, né, a gente pode até mostrar aqui alguma coisa, né, que na tela do sistema você consegue ver lá qual sistema que você está usando aí. Aqui eu dei um exemplo aqui de um Windows 10, né, eu acho que vocês conseguem verificar aí, né, e a memória que ele está utilizando ali, ó. Nos casos aqui, essa máquina aqui, entendeu, está com uma quantidade considerável de memória aqui, né. É fundamental aqui, né, que a gente verifique isso para ver se só um minutinho que eu acho que deu algum
Beleza. É fundamental aqui saber disso, né, para ver se você está de acordo com a especificação que o Athenas precisa, né, para rodar. Geralmente, isso aí é feito no servidor, então você não vai estar com Windows 10 lá, provavelmente você vai estar com Windows Server, né, e aí a gente recomenda que seja versão 2022 ou acima. Por quê? Exatamente por causa dessa questão do suporte da Microsoft, que não tem mais para as versões anteriores, então você precisa ter essa versão 2022 acima. Falando sobre o backup, antes de começarmos a atualização do Athenas, é preciso que faça-se um backup do banco de dados. Essa etapa é muito importante em todo o processo, né? Temos que enfatizar, por quê? Porque sem um backup adequado, qualquer problema durante essa atualização, né, pode resultar em perda de dados, né? Pode corromper um banco, pode acontecer alguma coisa de ruim, indesejada, né? E aí a gente pode perder os dados que você não tem o backup daquele dia, né? Ou do dia anterior, ou se não tiver nenhum, pior ainda. Né? Então a gente recomenda aí que se seja feito o backup. Pode não acontecer nada, mas pode ocorrer. O correto é que você faça para minimizar qualquer risco de perda. Né? Aí eu vou parar aqui um pouquinho para mostrar para vocês aqui o banco de dados do Athenas, né? E mostrar como é que você faz esse backup. Bom, vamos lá. Só um minutinho. Só para compartilhar minha tela aqui. Então vamos lá. Geralmente, quando você não sabe onde está o banco de dados do Athenas, tá? Você vai na pasta do Athenas 3000, e aí na pasta do Athenas 3000 tem um arquivinho chamado Athenas Diretórios. Esse arquivo Athenas Diretório, ele traz aqui para você a configuração de onde ele acessa o banco do Athenas 3000. Nesse meu caso aqui, né, ele está nessa mesma máquina aqui. Então, já sei que ele está aqui, e aqui o que interessa para a gente é esse aqui, ó, o endereço. Então, meu banco está nesse endereço aqui, ó, C2 Athenas, banco de dados, athenas.fdb. Esse é meu banco de dados. Então, eu preciso fazer um backup dele. Aqui na Athenas, a gente utiliza um software que é gratuito, né, que é o 7-Zip, 7-Zip, como queiram, né? Então, seguindo aquele caminho lá que ele me deu, meu banco de dados é esse cara aqui, ó. Então, o que eu faço? Peço para todo mundo sair do sistema. Quem puder, né, melhor ainda, depois que o pessoal sair, você vem aqui para o serviço. Aqui tem um serviço chamado Firebolt. Para ele, só para garantir que realmente não vai ter ninguém mexendo. Tá? Esse usuário aqui está sem permissão, mas é só clicar aqui no interromper serviço. E para fazer o backup, né, a gente, como o 7-Zip já está instalado, a gente clica aqui no 7-Zip, né, com direito, mostrar opções, 7-Zip, adicionar o arquivo compactado. E aí, geralmente, a gente coloca a data aqui, uma data aqui, né? Eu costumo colocar invertido para ficar na sequência certinha. Então, hoje é dia 3. Então, eu boto dessa forma aqui, ó, o ano, o dia e o mês. Mas isso aí fica a critério de cada um. Dei OK aqui, ele vai fazer o backup do banco, vai guardar o banco para mim. Beleza? Já na pasta do Athenas 3000, né, caso haja algum problema, alguma coisa que não funcione nessa versão que está colocando, entendeu? A gente costuma pegar a versão atual, que é essa aqui, é o Athenas 3000.exe, né? E a gente renomeia ele também, a gente não apaga ele, não copia por cima, a gente só renomeia ele para poder, caso haja algum problema, você tem uma versão anterior para poder fazer os processos da empresa que deram problema com a atualização. Esse é extremamente raro de acontecer, mas pode acontecer. Então, vamos nos precaver, né, para a empresa não ter perdas.
Então, feito isso aqui, né, já está feito o backup, tanto do banco quanto da aplicação. Voltando aqui à nossa live. Né? Vocês estão vendo aí, né? O slide. Ok. Então, voltando aqui, né? Que é importante não se pular essa etapa do backup aí, porque é exatamente ela que vai te garantir que você não tenha nenhuma perda caso alguma coisa sair errado. Nem de tempo, nem de dados. Né? Então, ali, o passo 1 para fazer o backup lá foi aquilo mais ou menos que eu mostrei para vocês, né? Acessar o diretório do servidor, localize e abre o arquivo Atenas diretório, aquele caminho, geralmente está naquele caminho lá, C Atenas 3000, ou D Atenas 3000, vai de cada empresa, né? O caminho que coloca. Depois você tem o passo 2 ali, que é onde você copia desse arquivo o caminho do banco de dados. Geralmente a extensão dele é FDB, ele tem o nome completo lá. Se não tiver o nome do completo, se tiver só uma barra no final, se tiver só uma barra no final, não tiver o nome do arquivo de banco de dados, significa que ele é o GDB. Então você vai achar lá o atenas.gdb. Né? Abre a pastinha no Windows Explorer, daí você clica o botão direito do mouse e compacta o arquivo. Aí você pode usar o setzip, o WinRAR, ou o software de compactação se você quiser, até do próprio Windows mesmo, né? Você tem lá a possibilidade de enviar para arquivo zip. E daí você seleciona o local onde você vai colocar a sua cópia. No meu caso ali, nós colocamos na mesma pasta, né? E aí dá sequência. Feito isso, né? Aqui está o exemplo que nós fizemos com o zip. Então, feito isso agora, né, nós precisamos fazer baixar a versão do Atenas, né, para poder fazer essa atualização. E aí eu acho que todos aí já devem, eu não sei se todos já entraram, né, mas vai entrar, deixa eu compartilhar a tela de novo. Esse é o Atenas, né, onde você baixa o aplicativo, é uma área privada, né? Então você vai entrar aqui você vai entrar com o CNPJ da sua empresa, entendeu? Eu aqui vou entrar com o meu usuário, mas você entra com o CNPJ da sua empresa, tá? Se não tiver trocado a senha ainda, entendeu? Provavelmente a senha que vai estar aí para vocês vai ser a senha do código de cliente de vocês aqui na Atenas. Né? No meu caso, eu já tenho uma senha aqui, então eu vou colocar a senha que eu tenho. Nessa tela, entendeu? Você vai clicar aqui já abre aqui essa tela aqui, onde você já tem aqui o download da versão. Clicando aqui no download da versão, você vai cair aqui, e aqui você clicando aqui, você vai baixar o Atenas. Como eu já baixei aqui, eu vou cancelar isso aqui, tá? Porque eu já tenho ele baixado hoje. Então, baixo o Atenas. Baixando o Atenas, deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver. Beleza. Está um pouco fora da ordem, gente, mas a ordem aqui não importa muito, não. Tá? Deixa eu apresentar aqui de novo, vou colocar a apresentação aqui de novo. Ah, tá, Erivelto, deixa eu falar de novo. É que essa plataforma aqui é nova para mim e eu esqueço às vezes que para você passar de uma tela para outra, você tem que remover a que está em exibição para colocar a outra. Mas vamos lá, agora vocês estão vendo, correto? Então, voltando aqui.
Essa é a tela do Atenas. Deixa eu voltar aqui para o login. Deixa eu sair aqui e fazer tudo de novo. Essa tela aqui é o que eu falei, onde vocês colocam o CNPJ de vocês. No meu caso aqui, entendeu? Eu vou usar meu usuário mesmo, né? E aqui é o código da Atenas, de vocês, né? O código de cadastro. Se vocês não trocaram. Vamos lá. Aqui você tem aqui, ó, o download da versão. Aí você pode fazer o download da versão aqui. Só clicar aqui. Como eu já fiz o download, eu não vou fazer de novo. Vou cancelar isso aqui. Voltando agora. Então, voltando aqui agora, né? Nós falamos, né? Que você entra lá com o CNPJ, né? E o código do cliente. É o mesmo usuário e senha que vocês utilizam aí para pegar os boletos também, aqui no Atenas. Então, você baixa a atualização, agora nós fizemos lá, né? Essa parte 3 aqui, ó, nós já fizemos lá o backup, lá, a cópia, né? Renomeamos, né? O executável do Atenas. Né? Porque se der algum problema, a gente tem ele de novo, né? E aí, mais uma vez, você confere se todo mundo fechou Atenas 3000, né, para não ter surpresas desagradáveis. Se possível, parem o banco de dados Fireboard, né? E após isso, vamos descompactar o Atenas 3000 na pasta, né? Então, vamos voltar aqui para poder mostrar isso ao vivo. Bom, aqui está a pasta do Atenas, que nós renomeamos. Como pode ver, o Atenas está renomeado, né? Aqui no Downloads está o Atenas que nós pegamos. Tá? 2 cliques nele, todo mundo está fechado já o Atenas. Então, vou lá naquela pasta lá do Atenas 3000. Atenas 3000, onde está o meu. E vou extrair. Demora um pouquinho aqui. Eu acho que os meus cores aqui do CPU estão com preguiça. A demora se dá porque tem uma pasta chamada de esquemas, né, ou schemas, como alguns chamam, né, que é uma pasta que tem muitos arquivos minúsculos. E os arquivos minúsculos demoram mais para serem extraídos e copiados. Essa é uma coisa que é do próprio Windows. Arquivos muito pequenos e demora mais para poder fazer a conferência, transferir, conferir e liberar para fazer a próxima. Beleza, terminou. Vamos lá. Então, se a gente ver aqui agora, nós já temos um Atenas aqui, que ele já colocou com a data de hoje, às 9h42 da manhã, que é a versão que a gente vai usar agora. Então, ele já atualizou Atenas. Feito isso, a única coisa que a gente precisa fazer é, se você parou o Fireboard, você reinicia ele agora, né? Se você não parou, é só vir aqui agora e abrir o Atenas 3000. E aí, se tiver alguma atualização de banco de dados, no meu caso aqui, o banco de dados já estava atualizado, que é um banco de dados padrão nosso, então já tem todas as atualizações.
né? Mas senão ele ia fazer um processo de atualizar tudo que é necessário no seu banco de dados, criando campos novos, criando informações novas, ou seja, tudo que é necessário para o bom funcionamento do sistema, né? Bom, como a gente sabe se realmente atualizou? Uma das formas é aquela lá, você olha a data do arquivo, né, que é a mais confiável, eu acho. Olha aqui a data do arquivo, está aqui, ó, 3/9/942, né? E a outra, quando você entra no Athena, você pode vir aqui na ajuda e sobre. E aqui você tem aqui a data invertida aqui e o horário que foi feito esse Atenas. Essa versão foi compilada. Atenas atualizado, entendeu? Antes de liberar para os seus usuários, é bom que você verifique, entendeu? As principais telas, se estão tudo ok, se está entrando certinho, né? Por exemplo, aqui eu abri o cadastro de empresa, né? Eu posso vir aqui na saída de mercadoria aqui, ou seja, fazer uma checagem daqueles principais processos que você usa no seu dia a dia, né? E ver se tem algum problema. Caso tenha algum problema, nosso suporte está aqui para poder ajudar, né? E aí é só você falar que é pós-atualização, que a gente vai dar uma certa prioridade aí, porque a gente entende que você vai estar parado, né? A empresa vai estar parada. Então a gente vai dar uma certa prioridade nisso aí, né? Então, basicamente, né, a atualização do Athenos é isso aí. Vocês veem que não tem nada demais, é coisa muito simples, mas porém de uma grande responsabilidade, né? E ali o importante para a gente, né, é o backup. O backup é extremamente importante, porque é ele que vai garantir que você não terá perdas nem de dados, nem de tempo. Essa foi a tela que eu mostrei para vocês lá, que mostra a versão. Se bem que isso aqui é a tela do Athenos Online. Foi colocado no slide aqui a tela do Athenos Online, mas que é muito parecida também, como vocês viram lá. Então, é aquelas verificações que nós já mostramos ali, né? Que você tem que confirmar se a versão está atualizada lá em sobre, né? A gente faz o login no sistema, acessou lá alguns modos lá, alguns menus para ver, né? Ver se está tudo funcionando de acordo com as principais operações da empresa. Podemos gerar um relatório também lá, né? Abre o Athenas, gera um relatório para ver se está legal, né? E depois você seleciona Bom, isso aqui foi colocado indevidamente, espaço 5. E se tiver algum problema, né, você pode entrar em contato aí com o nosso suporte. Nós temos os telefones, né, temos o WhatsApp e o e-mail. E nosso suporte é disponível de 8h30 da manhã ao meio-dia, e das 13h30 às 18 horas. Gente, vocês têm alguma dúvida aí? Erivelto, bom que você faz assim, entendeu? Mas tem muita gente que faz a atualização sem fazer o backup. E aí incorre um risco de perda de dados. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode botar no chat aí que eu vou responder. Bom, pelo visto ninguém tem mais perguntas, né? Então, gente, muito obrigado aí pela participação de vocês, né? E pode contar com a gente para o que precisarem. Estamos aqui à disposição de vocês. Ok? Muito obrigado.